Existem alguns momentos do passado que a gente nunca quer esquecer. Muitas vezes temos aquela lembrança gostosa de quando éramos crianças, ou até mesmo, para quem namora ou é casado, lembrar do primeiro beijo. Isso traz aquela sensação de conforto e até mesmo felicidade. É sobre isso que a gente fala no Ciência da Felicidade de hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Irvanes. Eu vou começar o programa hoje lembrando de uma coisa muito boa que eu sempre, quando eu tô desanimado na profissão, eu lembro. Minha primeira entrevista no estúdio foi com você e eu me sinto muito confortável quando eu revejo ela. Legal, show de bola. Eu lembro disso, foi um dia muito, muito bacana, onde a gente pôde experimentar, e você experimentou pela primeira vez na entrevista, e eu já estava acostumado, né? E isso é muito bacana, porque a gente começa a ver que a memória, ela é diferente para cada pessoa. Para você é um momento muito importante, assim como foi muito importante a minha primeira entrevista com a Elaine, e minha primeira entrevista com você. Aí eu vou lembrando de cada momento, por quê? Porque essa memória está ligada a uma situação emocional. E essa situação emocional, ela traz um sentimento, e esse sentimento pode ser de felicidade, esse sentimento pode ser elaborado após o acontecimento. É bacana, às vezes, tá desanimado, falar, eu vou começar a lembrar de coisas boas, para tentar dar um up, assim, subir, se animar um pouco. A ideia da última pesquisa que foi feita sobre a felicidade e a memória, ela estava linkada às pessoas da terceira idade e foi feita uma pesquisa que as pessoas da terceira idade que comentavam e contavam histórias positivas da sua vida, elas tinham uma maior longevidade, elas se sentiam mais felizes, o sentimento de felicidade aparecia mais vezes durante esse estudo, e esse sentimento levava elas a terem um aumento na saúde mental deles e fazer com que a pessoa continuasse bem. Então, quando a gente pensa que a felicidade ela pode ter a ver com a memória, pode sim, ter boas memórias é fundamental. E como é que eu faço para lembrar de algo que eu vivi? Muitas vezes eu conto. É igual decorar o nome de uma pessoa. Se você vê uma pessoa nova na rua e você não comenta o nome dela, você não vai lembrar. A primeira vez que eu te vi, que eu falei? Irvanes, 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 umas 3 vezes até eu lembrar. Depois eu saí daqui e falei mais umas 10. Mas aí eu consegui lembrar disso. Então tem como você fortificar a sua memória e tem como você escolher com o que você vai fortificar a sua memória. Por isso a gente consegue linkar ela à felicidade. Legal que isso fica marcante, porque eu também lembro dessa fase, né? Geralmente as pessoas me conhecem como Júnior. Você falou, não, eu vou te chamar de Irvanes, eu vou decorar. Porque assim, é um nome difícil, eu já comento, né? Pode chamar de Júnior, mas você falou, não, eu vou decorar e eu lembro muito de você por causa disso. Então, as pessoas, elas têm que ter esse afeto, até em relacionamento, né? Para se relacionar com as pessoas, isso ajuda bastante, né? Com certeza. Pense num relacionamento onde uma pessoa, ela se esquece de muitas datas, se esquece de muitos memorandos, ela se esquece de momentos que foram importantes. Esse relacionamento, ele começa a perder conexão com o tempo. Então, como que a gente faz para melhorar um relacionamento utilizando a memória? A gente começa a relembrar mais vezes. Eu já contei uma vez no programa que o meu primeiro beijo com a Fernanda foi na escada do shopping Maringá Park. Então, toda vez que a gente sobe aquela escada, eu brinco com ela. Essa escada que tem que dar um beijo, senão a gente não pode terminar de subir. Então, essa brincadeira, ela leva a gente a relembrar um bom momento. Então, é importante isso no relacionamento. Por quê? Porque isso deixa o relacionamento vivo, isso deixa o relacionamento mais intenso. E o esquecimento no relacionamento pode inverter completamente essa história, que é aquela questão do eu prometo, mas eu não cumpro. Eu prometi que eu ia te buscar às 7 horas. Aí às 7 horas você não busca a pessoa te liga e fala assim, você não ia estar aqui às 7 horas? Eu me esqueci. Por mais que seja aceitável as desculpas, né? As desculpas das pessoas são aceitáveis, mas aceitável é diferente de agradável. Então, para um bom relacionamento, a memória é fundamental. Então, treine sua memória, lembre de bons momentos, comente bons momentos, fale com a pessoa sobre coisas que você deseja lembrar. Muitas vezes eu brinco e falo assim, para sair de casa tem que ter o padrão. O padrão é chave de casa, chave do carro, carteira, celular. Se não tiver esses 4 itens, eu não posso sair de casa. Então, eu brinco com a minha memória para que ela fique cada vez melhor e para que eu possa lembrar desses itens e não sofrer problemas que eu sofri no passado, de sair de casa sem chave e voltar e não conseguir entrar, né? Então tem inúmeras formas da gente melhorar um relacionamento e melhorar o nosso auto-relacionamento também, utilizando a nossa memória. Lembre de coisas boas, fale, refale, revise, reconte as histórias e aí sim você vai melhorar esse relacionamento. Legal que você falou de melhorar até a pessoa mesmo. Minha avó, ela tem 93 anos e quando ela fala do meu avô, ela não fala triste, né? Porque meu avô morreu faz alguns anos, ela lembra de momentos felizes, momentos legais, e ela só fala assim, eu não quero saber da morte, eu quero saber de viver.
e ela vai lembrando só as coisas boas. Eu não vejo ela falando de situações ruins da vida dela. Exatamente. Nessa pesquisa que foi feita, foram pesquisados 2.000 pessoas, né, da terceira idade, e foi visto que algumas pessoas elas adoeciam com muita frequência. E quando essas pessoas foram entrevistadas, o adoecimento ele foi linkado à forma como a pessoa lembra da própria vida. Então a pessoa vive muitos problemas, ela lembra de muitos problemas. Você senta para conversar com essa pessoa, ela fala: eu estou sofrendo por causa disso, tal coisa não está boa, eu não tive uma coisa muito boa na minha vida, ou lembra de algo bom com sentimento de tristeza, que é o ressignificar negativamente. Que é assim, bom mesmo era aquele tempo que eu podia fazer isso. Então eu lembro de algo com tristeza, sendo que eu poderia lembrar, nossa, foi maravilhoso ter vivido isso. Eu vivi esse momento foi muito importante para mim, esse momento foi memorável e eu tenho certeza que isso fez bem para a minha vida. Então até a forma de significar, ela muda o nosso sentimento em relação à vida. Isso é bem importante. É legal dar esse significado, né? Porque às vezes a pessoa chegou lá no topo. Hoje eu sou profissionalmente, sou realizado e tal. Mas você passou por todo um processo, trabalhou muito, né? Desgastou um pouco. Aquela época era sofrido, mas se hoje você pensa, olha por onde que eu passei para chegar aqui, é legal, porque você vê esse trajeto, né? Foi dificultoso, mas hoje tá bacana. Exato. Uma das pesquisas de um rapaz chamado Jay Niblick comprovou que as pessoas que chegam no topo, quando são perguntadas ou questionadas se foi difícil chegar até lá, muitas delas, a grande maioria, responde que não foi tão difícil assim. Por quê? Porque as dificuldades foram esquecidas e a pessoa lembra dos bons momentos. Ou as dificuldades foram ressignificadas. Então, eu passei por esse momento onde eu tive um sócio que me roubou, eu não consegui lidar com isso naquele momento. Mas depois eu ressignifiquei isso. Então esse sócio, foi importante ele ter passado pela minha vida, porque aí eu consegui orientar meu trabalho de maneira diferente e olhar para as pessoas com mais cautela e mais cuidado. Então você significou positivamente. Então significar positivamente pode ajudar muito, até na própria carreira da pessoa. Aprenda a deixar os pontos que foram difíceis como lembranças de aprendizado e os pontos que são bons, lembranças de bons momentos que te dão a potencialidade para você seguir em frente. Lucas, eu estava vendo esses dias, até as redes sociais têm uma ferramenta que te ajuda a lembrar. Porque às vezes tem coisas que eu esqueci, aí passa lá 5 anos atrás uma foto, e eu acho muito bacana isso. Às vezes a gente está mais feinho naquela foto, mas aí você vê o tanto que você evoluiu, e é uma lembrança gostosa, né? Exatamente. A memória, ela traz pra gente uma sensação em tempo real de vivenciar aquele momento novamente. Então, assim, da mesma maneira que a gente fala para uma pessoa, tenta imaginar cortando um limão, abrindo o limão e pingando o limão na boca. É natural o salivar acontecer quando a gente faz essa experiência. Da mesma maneira, o nosso cérebro ele tem as memórias interconectadas. Então, quando eu estou falando de uma memória emocional, uma memória afetiva boa com você, ele tende a lembrar das outras memórias boas também. E aí, ele libera os mesmos hormônios que foram liberados naquele momento. Se foi uma situação de tensão, ele vai liberar adrenalina do mesmo jeito. Já viu quando a pessoa vai contar uma história e ela começa a contar a história, começa a ficar nervosa com a história de novo? Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro ele interpreta aquilo como uma sensação em tempo real. Da mesma maneira que a pessoa começa a ficar feliz. Ela começa a contar a história, às vezes até começa a contar baixinho a história, como se fosse uma história muito simples, e de repente vai animando, vai começando a falar alto, vai começando a contar e dar risada daquilo que aconteceu, e aí outra pessoa que está perto lembra junto, e isso cria uma conexão emocional muito grande. Então, memórias boas são feitas de momentos bons que são lembrados de maneira positiva. É possível ressignificar? Mas é melhor viver e lembrar daqueles que já foram bons do seu momento natural. A gente vê que muitos grupos de amigos que duram anos aí, eles se encontram às vezes a cada 2 anos, cada 3 anos, mas quando se encontram são horas falando do que viveram e rindo, né? Exatamente. Eu costumo contar em minhas palestras que quando eu fui criança eu tive a sorte de viver num prédio onde tinham 11 meninos. E a gente saía para jogar bola e a gente brigava. Mas eu não lembro de como a gente brigava. A gente não se lembra. A gente se encontra hoje e um é bombeiro, o outro foi morar no Japão, etc. A gente começou a se encontrar novamente e a gente só lembra dos momentos bons. A gente lembra da brincadeira de bolinha de gude, que naquele dia eu ganhei 72 bolinhas de gude, depois tive que devolver para todo mundo. Mas a gente lembra desses momentos brincando e dos momentos positivos. Os momentos complicados que a gente viveu, a gente não lembra mais. Não são lembranças que a gente gosta de comentar ou de estar próximo. Então, quanto menos eu comentar algo ruim, mais a minha memória vai falar assim, isso aqui eu posso jogar, né, na memória, eu posso tirar da memória de longo prazo e posso jogar isso para uma memória que não vai mais ser
ativada através desse momento. Então é muito, muito importante. Contar boas coisas faz com que as pessoas se unam. Olha, foi muito gostoso viver aquilo e falar para outra pessoa. Nossa, foi muito bom viver aquele momento com você. Eu nunca me esqueço, o melhor jogador de futebol do time era o Thiago. Sempre vai ser, porque aquela memória de criança, o Thiago era terrível jogando futebol. Ele era fantástico, a gente não conseguia parar ele de jeito nenhum. Então, são memórias que a gente lembra e quando eu conto isso pra ele, ele se sente muito feliz. É isso aí. Vamos deixar essa entrevista também pra memória, pro lado bom da memória. E eu agradeço por você ter vindo mais uma vez aqui. Obrigado, Irvanes, foi um prazer.